Olá, mães intercessoras, graça e paz, tudo bem com vocês? Sou a pastora Kátia Bruno e estou aqui para mais um devocional da série Aprendendo com as Mães da Bíblia, em homenagem às mamães, porque nós estamos no mês de maio e esse é o mês onde se comemora o Dia das Mães, apesar de o Dia das Mães serem todos os dias, porque o nosso trabalho é 24 horas por dia, 365 dias no ano. Mas que bom que nós temos um dia para nos homenagear. Hoje eu quero falar da mãe de um rei que fez toda uma diferença na nação de Israel. Eu quero falar da mãe do rei Ezequias. E essa história ela está registrada no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29. A história conta que Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade. Ele era filho de Acás, que também foi um rei, e a sua mãe era Abias, filha de Zacarias. A Bíblia relata mais de 30 homens com esse nome de Zacarias. Mas o Zacarias, que era o pai de Abias, ou seja, avô de Ezequias, este era um sacerdote e também um profeta daquele tempo. Nós podemos conferir essa história também aqui no livro de Crônicas. Então deixa eu ler aqui um trechinho dessa história, que diz assim, capítulo 29, versículo 1 e 2. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abias, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Aqui está falando de Davi, porque ele era da descendência de Davi. Então, é comum colocar filho de Davi, assim como Jesus também foi chamado de filho de Davi. Mas, na verdade, Ezequias ele era filho de Acás, que foi um rei que fez muitas coisas más em Israel. Um rei que trouxe a idolatria para Israel, usou os utensílios da casa do Senhor para outros deuses. E esse rei ele foi muito perverso diante de Deus e diante da nação de Israel. Eu acho interessante que o nome da mãe de Ezequias ela é citada apenas nesse texto, falando da história dele. E aí nós podemos pensar o seguinte, mas se o pai de Ezequias foi tão mau aos olhos do Senhor, foi tão perverso, quem ensinou Ezequias a servir ao Senhor e a fazer o que era reto aos olhos do Senhor? Acredito eu que esse mérito pertence à mãe dele, Abias, a filha de Zacarias. Ela, obviamente, aprendeu com seu pai, com a sua família, e esta passou para o seu filho os princípios do Senhor, a lei do Senhor, que já havia sido escrita ali por Moisés. Com certeza ela ensinou, ela orientou, independente da maldade do seu marido, independente das coisas erradas que o seu marido fazia, ela assumiu ali as rédeas de ensinar, de fundamentar a vida de Ezequias. E é isso que eu quero trazer hoje para nós como mães. Quantas mães não têm o seu marido cristão? Quantas mães não têm o apoio do marido no que concerne à educação dos filhos nos princípios cristãos? E muitas se apoiam nisso e deixam de ensinar o que a palavra de Deus ensina para os filhos. Abias então nos traz esse exemplo de que é possível ensinar os nossos filhos no temor e no amor ao Senhor, nos princípios que a palavra de Deus nos traz, para que os nossos filhos possam trilhar caminhos de bênção, veredas no qual vão levá-los à eternidade com Cristo. Ezequias, ele poderia ter feito como os outros reis fizeram, seguido o mau exemplo do pai, fazer até pior, mas não. Ele tinha no seu coração um ensinamento do que Deus gostava, de qual que era os fundamentos da palavra de Deus. Ele tinha temor no seu coração e ele sabia da sua grande responsabilidade.
Ezequias então restaurou a casa de Deus. Ezequias, ele derrubou os altares que haviam sido construídos pelo seu pai, haviam sido construídos a outros deuses, a Baal e a tantos outros deuses que haviam sido trazidos para Israel pelo seu pai Acás. A primeira coisa que ele fez foi restaurar. Ele trouxe novamente para o templo os levitas para adorar ao Senhor, ou seja, ele restaurou a adoração em Israel. Então é possível ensinar os nossos filhos, assim como diz Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não vai se esquecer dele. Ou outras traduções diz, não se desviará dele. Às vezes nós achamos tão difícil a tarefa de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Realmente não é uma tarefa fácil. Educar, instruir, treinar, ensinar não é uma tarefa fácil, mas é possível. E como eu estou falando para mães, essa palavra é voltada para nós mães. Assim como Abias, a filha de um profeta, a filha de um sacerdote, ela recebeu do seu pai os ensinamentos e assim ela passou para o filho. Mesmo numa cultura onde a mulher não era valorizada, aonde nem ao menos muitas vezes elas eram citadas. Muitas vezes os reis eram citados pelos seus grandes feitos e as mães, como Abias, ficou apenas essa frase aqui. Ezequias era filho de Abias, filho de Zacarias. Só isso. Não sabemos muita coisa sobre essa mulher. Mas uma coisa ela deixou um legado. E isso é o mais importante na vida dos nossos filhos, que nós venhamos deixar o nosso legado, que nós temos ensinado para os nossos filhos. Será que nós temos nos apoiado na desculpa de que essa não é a nossa responsabilidade? Sim, essa é uma responsabilidade nossa. Então é possível. Talvez você esteja enfrentando isso aí dentro da sua casa. Então não desanima. Simplesmente ensine a palavra de Deus. Leia a Bíblia com seu filho. Ore com seu filho. Ore por ele e ore com ele. Leia a Bíblia com ele. Leia a Bíblia ministrando sobre a vida dele. Que com certeza esses ensinamentos ficarão guardados e os seus filhos farão a diferença. É nisso que eu creio. Vamos então aprender com as mães da Bíblia? Que fica essa palavra aí no seu coração. Deus te abençoe e até amanhã.